Boa noite. É sempre uma grande honra, é uma alegria e também uma grande responsabilidade estarmos juntos para estudar o Evangelho, aprendermos juntos, como eu costumo dizer, e tendo também a ajuda de Kardec com suas obras. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, 20 agora, né? E apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Hoje eu procurei trazer algumas reflexões, tá? São reflexões que eu espero que nós façamos juntos. Eu estou propondo que nós analisemos aquilo que eu vou trazer aqui, porque hoje o mundo está uma loucura, né? Então a gente está recebendo informação de tudo quanto é lado, e a gente está meio perdido aí nesse tiroteio. Bom, eu me sinto um tanto sobrecarregado das informações e eu quero dar um jeito assim, né? Eu estou pensando num jeito assim da gente dar uma selecionada, melhorar essas questões, ir para aquilo que é realmente útil, né? E a gente ter um melhor proveito. Passar um vídeo aqui, ó. Olha só que bacana que coisa mais linda, né? Olha só. O que vai acontecer? O gorila vem, nossa, ele pega a criança e entrega para a mãe. Um gorila desse tamanho, olha, podia pegar a criança ali, né? E com aquela força lá, aconteceu uma tragédia ali, né? Olha só, ele pegou a criança e entregou para a mãe. Vamos ver um outro vídeo aqui. Hoje, em um voo entre Rio e Nova York, piloto e copiloto passaram mal. Felizmente, um jogador de Flight Simulator estava a bordo e conseguiu pousar a aeronave. Eu estava no voo, né?
Quando souberam que eu era piloto, pediram minha ajuda. Eu tinha que ajudar. Gente do céu, eu nunca vi um pouso tão macio. Nem deu para sentir o avião pousar. Ainda não sei o que aconteceu, ficamos inconscientes, né? E felizmente o moleque estava no voo. Ele nunca pilotou de verdade. Esse Moleque. guri é um herói, né? Salvou todos nós no voo. Se não fosse ele, íamos virar estatística. O que é que esses vídeos têm em comum? Vocês já viram um gorila num zoológico, numa grade dessa altura? Tem como, né? Aí o gorila vem ali, pega a criança e... Tá bem estranho, né? Os vídeos são falsos. São falsos os vídeos. São bonitinhos, né? Muito bonitinhos. Mas eles são falsos. Hoje em dia, vocês viram como que a IA, né? A inteligência artificial, consegue produzir vídeos assim, né? Consegue produzir algumas imagens que a gente fala, não, isso aqui, se fosse, né, algum tempo atrás, não tinha como a gente falar que não era verdadeiro, né? Agora vamos ver esse daqui, ó. Gente, eu vou ler, mas com dor no coração, tá? O catolicismo, olha só, Chico Xavier, assinado, o Chico assinou. O catolicismo que, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas. Não vou nem deixar isso aí muito tempo, né? Porque vamos colocar uma outra aqui. Tenho imenso respeito pela Igreja Católica, a guardiã da fé cristã no mundo. Nas missas de domingo, eu podia ver os espíritos pairando sobre o ar, abençoando as hóstias, chorando de saudade ao terem os seus nomes citados nos ofícios religiosos que lembravam a sua desencarnação. Bom, qual desses dois, né? Qual dessas duas afirmações será que é a verdadeira? A gente conhece a árvore pelos frutos, né? Já imaginaram Chico Xavier proferindo, né, uma barbaridade daquela ali em relação a nossos irmãos que professam outra fé? Jamais, né? Jamais. Então isso aqui tem muito. A gente recebe mensagens aí praticamente diariamente com isso daqui. Então a gente tem que ter muito discernimento hoje em dia para não cair nessas ciladas, né? Qual a afirmação foi realmente? É claro que essa daqui eu já ouvi, tenho imenso respeito, eu podia ver os espíritos pairando sobre o altar, abençoando as hóstias, né? Inclusive está num dos livros da série André Luiz. Se alguém vos disser, porque haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Então, tem aqueles que querem enganar a gente. As trevas também trabalham, né? Se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Mateus, né, isso aí está na Bíblia, o próprio Cristo que disse isso daí, já advertiu. Não é porque hoje nós estamos em uma condição, né, de maior tecnologia e tudo mais, que essa afirmação não é válida, é muito atual. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Isso aqui eu fiz questão de frisar, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. O Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 6, o Cristo Consolador, advento do Espírito de verdade. Por quê? A gente vê assim, a gente costuma olhar, né, lá para os outros, né? Ah, você viu o pastor roubou lá não sei quanto, o pastor fez isso. Ah, você viu o padre fez isso, isso e isso. Nossa, que vergonha. Ah, mas e entre os espíritas também? Não tem aqueles, né, que se dizem espíritas e que foram apanhados cometendo crimes, né, e crimes hediondos, né? Não vale nem a pena a gente citar, né? E em todas as religiões nós encontramos problemas, mas para mim, isso ficou muito claro. São de origem humana, não é a religião que está errada, são aqueles que se propuseram a propagar, a levar adiante a mensagem do Cristo, que deturparam essas questões. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já afirma isso, né? Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então a doutrina espírita, se ela tivesse sido entregue a uma pessoa só, né? E fala, não, mas não foi não entregou só para o Kardec? Não entregou só para o Kardec. A comunicação com os espíritos existe desde que o ser humano é ser humano. O plano espiritual está lá, independente de nós termos uma doutrina espírita ou não. Kardec simplesmente estudou, reuniu esses conhecimentos em várias obras e ofereceu para as pessoas, olha, o que eu estudei, o que eu pude apurar, é isso daqui, né? Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Se tem alguém que fala assim, não, eu é que sei como é, e os outros estão todos errados, alguém vai acreditar nessa pessoa? De jeito nenhum, né? Não tem como. Quais os princípios da doutrina espírita? Então vamos lá. A doutrina espírita é coisa do espírito, né? Chamar espírito e reencarnação. É só isso? Não, isso daí é uma parte. Eu, particularmente, eu acho que eu tenho para mim que o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é reencarnação, não é, né? Não é ficar invocando espíritos e tal. Não é esse o fundamento da doutrina espírita. A doutrina espírita se baseia, são vários princípios, vamos citar 5 aqui, tá? Mas é claro que tem muito mais, né? Primeiro, existência de Deus. O Espiritismo, a doutrina espírita, acredita que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Espiritismo é uma filosofia espiritualista e deísta, quer dizer, é de Deus, acredita em Deus, Deus é que é o Criador. Mas, então nós temos lá criacionismo e o evolucionismo. Então a doutrina espírita acredita, como que é essa história? Se a doutrina espírita acredita que Deus que criou tudo, então acredita no criacionismo. Olha, o criacionismo, algumas pessoas dizem assim, Deus já chegou, já criou tudo pronto. Faz isso, faz aquilo, pronto, já estava tudo pronto. O homem já apareceu pronto. Nós acreditamos que tudo é o que Deus criou, simples, tudo muito simples, e nós fomos evoluindo ao longo do tempo. Então, quem é que criou? Deus, sim, Deus. E como nós chegamos até aqui? Evoluindo, mas o Espírito evoluiu, a gente foi evoluindo espiritualmente,
E aí essa evolução chegou até a matéria. Imortalidade da alma. A dualidade espírito-matéria acompanha a história da humanidade, não do espiritismo. Qual religião que não acredita na imortalidade da alma? Não tem como, né? Porque se a gente não acreditar na imortalidade da alma, então nós somos materialistas, né? Comunicabilidade dos espíritos. Mas eu tenho minhas dúvidas. Ótimo. Tudo bem. Perfeito. Como que nós temos tanta certeza que os espíritos se comunicam? Porque é algo que acontece no mundo todo, acontece com vários médiuns, várias pessoas, acontece com pessoas que nem se dizem médiuns, acontece em todas as religiões, acontece em todos os lugares do mundo, mesmo onde o advento do Cristo não chega, né, porque tem muito lugar, tem lá, né, nós temos a Ásia, temos vários lugares que não é o advento do Cristo que está instruindo as pessoas ali, vamos dizer assim, mas aqueles que levaram esse tipo de levaram essa cultura, levam a cultura da imortalidade da alma às pessoas, eles estão a serviço do Cristo, né? Então, essa comunicabilidade, ela acontece de uma forma tão evidente que não tem como a gente negar. E aí, a gente vai ver o conteúdo dessas comunicações. É claro, existem comunicações falsas? Sim, existem. Mas a gente tem como comprovar essas comunicações muitas vezes, né? E tem lá tantas questões do Chico, as pessoas estavam lá na audiência lá com ele, de repente ele fala assim, chegou aqui uma carta para você. Mas eu nem falei nada, aí quando via era de um familiar, alguém que estava mandando uma mensagem, e ela falou, olha, não tem como ele saber dessas coisas. Não tinha internet, não tinha Facebook, as pessoas não publicavam, ninguém foi lá contar para ele, como é que ele sabia disso daí? E não era só ele. Se fosse só ele, tinha um jeito, mas não era só ele. Muitos outros médiuns, né, receberam comunicações e podem ser comprovadas. Reencarnação. A alma passa por várias experiências corporais para aperfeiçoar-se, o que fundamenta a justiça divina. Por quê? Aí a pessoa fala assim, nossa, mas você viu fulano? Aprontou. Fez, maltratou, e de repente se arrependeu no último momento e foi salvo. Então, essa é a questão que o Espiritismo nos traz e que a gente fica, né, pensando assim, será que é assim mesmo? Quando a gente vê a questão da reencarnação, a gente fala, eu acho que dessa forma é mais justo. Aí sim, aí o negócio funciona. Aí aquela engrenagem que faltava ali para a gente entender como que as coisas funcionam, foi colocada lá. Através da reencarnação, nós expiamos o mal que nós fizemos, temos a oportunidade de repará-lo, né? E temos a oportunidade de evoluir. Evolução espiritual, o quinto item ali, né? Segundo o Espiritismo, a evolução acontece no espírito e à medida que se depura, produz modificações no plano material, no corpo material, no próprio lugar onde vivemos, a gente vai produzindo modificações. Existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, evolução espiritual. Alguns, né, se a gente procurar lá na internet, né, agora tem aquela consulta
inteligência artificial, aí eles colocaram vários mundos, todos os mundos são habitáveis, né? Em vez da evolução espiritual. E eu vou falar para vocês, muito interessante que eu fiz uma consulta lá com a inteligência artificial, né? Eu não lembro o que eu perguntei, acho que era alguma coisa com relação ao espírito e tal, com a reencarnação, e a inteligência artificial negou, né? Acho que ela procura na internet toda, né? E falou, não, isso aí não tem nada comprovado, não é assim, não acontece assim, ninguém sabe, ninguém viu e tal. Aí eu fiz uma outra pergunta, vamos fazer uma outra pergunta para a gente testar, ver se isso aí realmente funciona. Aí eu perguntei assim, é possível uma pessoa curar-se através da oração? E qual que é a resposta? Não, imagina, curar-se através da oração, não tem como. Ou a pessoa toma remédio, se cuida lá, mas a oração não vai influenciar em nada nessa questão. Então, para essas questões, a gente procurar a inteligência artificial não vai funcionar muito, não. Se os espíritos que a revelaram houvessem se manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Porquanto fora mister acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Então, se a doutrina espírita tivesse sido entregue a uma pessoa só, como é que a gente ia acreditar nessa pessoa, né? E essa palavra mister sempre me intrigou, né? Porque eu pensei, nossa, fora mistério, né? Acho que é alguma coisa oculta e tal. Eu falei, não, vamos procurar um dicionário, né? O que é mistério? Essencial. Porquanto fora essencial acreditar sob palavra naquele que dissesse a ter recebido deles o ensino. Admita de sua parte, sinceridade perfeita, admitida de sua parte sinceridade perfeita, quanto muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, as pessoas de perto dele, né? Conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. E a doutrina espírita, ela chega, né? Ela chegou ao mundo todo. Não só a doutrina espírita, né? Mas outras formas de se ligar a Deus também chegaram. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, a doutrina espírita, ela é universal. Olha, ela vem dos espíritos, então ela não está circunscrita. Quer dizer, não tem como alguém querer abafar. Como é que alguém vai poder abafar os ensinamentos que vêm? Porque eles vêm de todos os lugares do mundo, né? Dos lugares mais variados. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas vêm e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Ademais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Essa é a garantia da doutrina espírita. Como é que vai fazer desaparecer, né, toda essa coletividade que vem trazendo esses ensinos? Como é que a gente sabe se uma coisa vem mesmo, né? Uma coisa é boa, se uma coisa é verdadeira? Não que, né, a gente não vá se enganar algumas vezes, mas fiquemos atentos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. E uma árvore má não pode dar bons frutos. O próprio Cristo trouxe esse ensinamento. Então,
Vamos prestar atenção nessa questão. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. E eu interpreto da seguinte maneira: a gente fica aí preocupado. Ah, mas pastor daquela igreja lá tá fazendo isso, aquilo, isso aí está errado, ele está fazendo errado, ele está enganando. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e jogada no fogo. Eu acho que isso se aplica ao espiritismo, a essas igrejas que vêm aparecendo, as religiões que estão no mundo. Se elas não dessem bons frutos, teriam sido cortadas. Então, os outros também não precisam se preocupar com o espiritismo, se é uma coisa boa ou não, se é correto ou não aos olhos deles. Deixa o espiritismo, deixa a gente. Porque se a gente não fosse uma boa árvore que desse fruto, a gente já teria sido cortado e jogado no fogo, né? Pelos frutos deles é que vocês os conhecerão. Está aí, simples assim, né? Veio de Jesus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Então, amigos, é isso daí. É uma pequena reflexão que eu trouxe, alertando sobre as questões que possam nos enganar, falando um pouquinho da doutrina espírita, no que ela se baseia, como que nós podemos saber se ela é uma coisa boa ou não, né? E é isso que eu tinha para propor a todos, né? E para mim também, né? Boas reflexões a todos. Tudo se aplica também aos palestrantes da casa. Primeiro, esse aqui. E muitas vezes são os que mais têm a reparar em suas existências, né? Por que o Rinaldo está aqui nossa, o Rinaldo está aqui há tanto tempo, né? Como que ele é bom, né? Não, ele tem muito mais coisas a reparar, por isso que ele está demorando ali. Eu pesquisei o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia Sagrada e os vídeos foram da internet, tá? Amigos, muito obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês aproveitem aquilo que lhes for útil e descartem aquilo que não servir. E vamos então fazer a nossa oração. Vamos agradecer por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus pela companhia de todos, pelos bons fluidos, pelas boas vibrações recebidas. Agradeço a oportunidade de estar nessa casa. Peço pela minha família, pelo meu lar, para que seja lugar abençoado e que cada um lembre de seu lar, abençoando este lar, abençoando cada pessoa que ali vive, enviando tudo que há de melhor dentro de si, para todos aqueles dentro desta casa, no trabalho, todos aqueles com quem convivemos, que nós possamos levar o melhor de nós para cada um, que nós saibamos reconhecer todos aqueles que fazem aqueles pequenos gestos para nós, parecem tão insignificantes, mas quando nós ficamos sem eles, a gente sente muita falta. Vamos lembrar
daqueles com quem temos dificuldades, porque, na verdade, eles nos ensinam e eles são a nossa oportunidade de praticar aquilo que nós aprendemos. Obrigado, Mestre, obrigado a Deus, nosso Pai, por tudo o que nos proporciona nessa existência. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, pode se dirigir à sala ao lado, sala número 4 ali. E os demais, é só permanecer aqui no salão que vão receber o passe. Quem estiver com o companheiro, a companheira, a filha, o pai, mesmo que não estiver marcado para o passe de tratamento, quiser ir lá, quem quiser acompanhar, não tem problema nenhum, tá? É só ir até lá que não tem problema. Vamos então agradecer a Deus mais essa oportunidade que tivemos de estar presente aqui nessa casa, de receber mais ensinamentos que vão nos facilitar a nossa caminhada, o nosso dia a dia aqui aonde Deus nos plantou. Que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e possamos distribuir um pouco do que nós recebemos aqui com cada um que compartilhar conosco toda essa semana. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando jamais cair na tentação, livrando-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Vamos em paz e o Senhor nos abençoe.